Irmãos, a paz, Senhor Jesus. A Bíblia diz assim no livro de Ruth, no capítulo 3, no versículo 14. Ficou-se, pois, deitada a seus pés até pela manhã, e levantando-se, antes que pudesse um conhecer ao outro, porquanto disse, não se saiba que alguma mulher veio a ira. Irmãos, a história que nós lemos é sobre uma personagem da Bíblia chamada Ruth, uma mulher que perde o seu marido. Ela não era do povo de Israel, ela era uma moabita, mas ela tomou para si todos os costumes do povo de Israel e, principalmente, ela passou a conhecer e a servir o Deus de Israel. Isso por conta da sua sogra, Noemi. E quando ela teve a oportunidade de voltar para a sua terra, depois que o seu marido morreu, a sua sogra vai embora para Israel, retorna para Israel, e ela vira para Ruth e para sua cunhada, chamada Ofra, e fala, olha, os meus 2 filhos morreram, os seus maridos, vocês podem voltar para a família de vocês. Uma resolveu voltar. Ruth, ela preferiu seguir Noemi, a sua sogra. E quando elas chegam ali no território de Israel, ela começa a trabalhar nas campinas, nos campos de um homem chamado Boaz. No Antigo Testamento havia uma lei que era a lei da remissão. Era como se fosse assim, o marido de uma mulher morre, o parente mais próximo, ele tinha que tomar aquela mulher como esposa. Ele tinha esse direito de tomá-la como esposa para dar continuidade à descendência daquele homem que morreu, através da esposa dele. E o parente mais próximo que havia ali para tomar Ruth como esposa não era Boaz, era um outro homem. Mas Ruth começa a trabalhar nos campos de Boaz, há uma orientação da sua sogra Noemi para que ela não saísse daquele campo. E nesse texto que nós lemos, Boaz ele vai até o campo, e ali durante a noite Ruth ela deita aos pés de Boaz. E antes que amanheça ela vai embora, ela sai. Depois de todo esse processo, todo esse encontro que eles tiveram ali, Boaz ele busca alcançar o direito para poder remir, para poder ali ser o esposo de Ruth. E ele procura o parente mais próximo, que era aquele que teria o direito a princípio, e ele acaba numa cerimônia ali na praça, na frente dos anciões de Israel, ele acaba adquirindo o direito de remir Ruth. Essa história, ela tem para nós um significado muito especial. E a gente não pode ser aqui negligentes com a palavra de Deus e pensar que isso aqui é uma história de romance, uma historinha bonitinha entre um homem e uma mulher, que é um conto. Não é nada disso. Isso aqui tem um sentido profético. Toda a Bíblia ela possui uma única mensagem que é redenção. Ou seja, alguém paga um preço para remir, para resgatar uma outra pessoa. E o personagem principal de toda a palavra de Deus em toda a Escritura é Jesus. Aqui nós vemos uma clara menção da figura de Jesus como Boaz e a figura da igreja, que é gentílica, ou seja, não é do povo, da semente de Abraão, não é do povo de Israel, assim como Ruth não era. Então, nós vemos aqui que quando a igreja ela se coloca aos pés do Senhor Jesus, foi aos pés dele, na cruz, que ela foi remida. Foi aos pés dele que ela alcançou a salvação. Então existe todo um sentido profético, tá, irmãos? E dentro da nossa busca também há uma fácil aplicação, porque aquela mulher, ela tinha uma orientação da sua sogra, que ela não podia sair dos campos de Boaz. Ela foi orientada a continuar naquele campo, porque dali viria uma bênção para a vida dela. Deus ele tem nos orientado através da sua palavra, também ele tem nos orientado a permanecer firmes na busca, a não sair dessa batalha, a não sair do campo de Boaz, da terra da promessa, porque o Senhor tem uma bênção, um milagre para operar nas nossas vidas. Se Ruth saísse daquele campo, as coisas iam desandar para o lado dela. Então ela permaneceu fiel, ali na sua simplicidade. Não foi um momento fácil, foi um momento de provação, ela estava ali colhendo aquilo que caía, porque havia uma lei do Antigo Testamento que o que caía no chão não podia ser apanhado. Isso ficaria para os órfãos, para os estrangeiros e para as viúvas, que era o caso de Ruth. Então ela estava ali colhendo das migalhas. No deserto nós colhemos daquilo que cai no chão, daquilo que Deus vai nos dando. Às vezes são migalhas, mas não migalhas do homem. É o pouco que é o suficiente que vem de Deus, que Deus permite com que chegue até nós. E isso é uma experiência que nós vivemos no deserto. É um trabalho árduo, era uma jornada árdua que Ruth tinha que viver, um período que ela tinha que viver ali. Antes de receber a bênção, de ser ali remida por Boaz e se tornar esposa dele, e sair do papel de uma simples camponesa para a esposa do dono. Nesse momento nós estamos no deserto, e é um momento de adversidade, é um momento de luta, mas nós devemos estar no campo de Boaz,
e aos pés de Boaz, assim como o texto que nós lemos diz, que ela ficou ali deitada, aos pés até pela manhã, até que haja a restauração, até que haja o milagre, até que o sol da justiça ele resplandeça, até que o Senhor ele venha com a providência. Deus está trabalhando por nós. É claro que vem a angústia, as dúvidas sobem ao nosso coração, mas Deus está trabalhando. Nós temos essa certeza. A palavra de Deus nos mostra que Deus ele é um Deus que trabalha por nós. Assim como a palavra de Deus nos mostra isso, que quando nós estamos na posição, no campo de Boaz, aos pés de Boaz, Deus trabalha por nós. Noemi mostrou isso para Ruth. Lá no versículo 18 ela disse para Ruth, ela falou assim: então disse ela, sossega minha filha, até que saibas como irá o caso, porque aquele homem não descansará, está falando de Boaz, até que conclua hoje esse negócio. Então sossega, minha irmã, sossega, meu irmão, até que saibas como irá o caso, até que Deus ele venha a operar. Não tente descobrir como vai acontecer, de que forma vai se dar. Descansa, porque aquele homem, o Senhor, o Filho do homem, ele não descansará até que conclua esse negócio. Deus ele vai concluir a boa obra. Aquele que começou a boa obra a aperfeiçoará. Ele vai terminar a boa obra. Ele vai operar, ele vai completar essa bênção que se iniciou nas nossas vidas. Então nosso papel é descansar e principalmente se manter na posição. Assim como Ruth, que não abandonou, não foi para outro campo. São tantos os campos que ela poderia ter ido. Quantos campos temos contemplado nesse momento, mas devemos permanecer no mesmo campo. E não só permanecer no mesmo campo. Não, eu escolho lutar pela minha família, eu escolho lutar pelo meu casamento, eu escolho lutar. Isso é permanecer no mesmo campo. Mas devemos permanecer aos pés do Senhor, porque tem gente que escolhe o mesmo campo, só que não está aos pés do Senhor. Permaneça também aos pés dele, na posição, em oração, em obediência, porque fazendo assim, o milagre vai acontecer. Isso é inevitável. À luz da Bíblia nós vemos isso. Descansa, até que conclua esse negócio. Fiquem os irmãos e as irmãs com a paz do Senhor Jesus.